Nos capítulos futuros da trama cativante de Terra e Paixão, Aline, corajosa diante da ameaça de Antônio e seus capangas, decide enfrentá-los. Entretanto, o vilão, decidido a encerrar de vez suas disputas com Aline, elabora um plano para eliminá-la, contando com a colaboração de Ágata. Antônio e Ramiro, nos bastidores, traçam os detalhes desse plano sinistro, enquanto Hélio, escondido, escuta cada palavra com crescente preocupação. Antônio, furioso. A viúva está dando mais trabalho do que eu poderia imaginar. Me expulsou de minhas terras. Ramiro, vamos atrás dela agora mesmo. Sem que Antônio perceba, Hélio, ainda em choque, reconhece a gravidade da situação e percebe que precisa agir para salvar Aline. Hélio, sussurrando para si mesmo. Eu tenho que salvar a vida da Aline. Minha mãe passou de todos os limites. Hélio, mantendo-se discreto, segue Antônio e Ramiro filmando cada passo. A tensão aumenta quando o carro de Antônio chega às terras de Aline. E Ramiro, agindo com brutalidade, força Aline para dentro do veículo. Aline, desesperada. Me solta, Antônio, me solta! Em meio à escuridão, Hélio filma a cena, sentindo a urgência de agir. O carro parte em alta velocidade e Hélio, determinado, continua a perseguição, cauteloso para não ser detectado. Chegando a um local isolado, Ramiro leva Aline para um cativeiro, deixando-a sozinha e vulnerável. Hélio, escondido, filma tudo, ponderando sobre o risco de intervir. Hélio, sussurrando. Se o Antônio e o Ramiro perceberem que eu vi tudo, eles acabam comigo, mas não posso permitir que acabem com a Aline. Vou arriscar. Aline, confrontando Antônio, é surpreendida pela crueldade do vilão, Antônio, zombando. Achou mesmo que eu te levaria embora? Você que se vire. Com a saída de Antônio e Ramiro, Hélio aparece para resgatar Aline, proporcionando um momento de alívio e emoção. Aline. Hélio, você foi um anjo que apareceu para me salvar. Hélio, eu filmei tudo. Descobri que isso foi um plano da Ágata. Aline, chocada. Um plano da Ágata? Isso não pode ficar assim. Hélio revela ser filho de Ágata, deixando Aline atônita. Aline. Meu Deus, você é irmão do Caio? Por que nunca contou antes? Hélio. Ágata não deixava. Podemos usar isso na nossa vingança. Em um encontro na fazenda de Antônio, a verdade vem à tona, deixando Caio, Petra e outros personagens em um turbilhão de emoções. Caio. Somos irmãos, você é meu irmão, Hélio. Petra, emocionalmente abalada, expressa sua decepção ao descobrir a verdade sobre Hélio. Petra, então é por isso que você se afastou de mim, por isso que dizia ser outra pessoa. Você é um mentiroso, Hélio. A trama se desenrola, prometendo mais reviravoltas e revelações nos próximos capítulos de Terra e Paixão. Também nos próximos capítulos, Aline enfrenta um ataque brutal em Terra e Paixão, sendo arrastada por Ramiro para um local deserto, onde Antônio a ameaça com uma arma, pondo em risco a vida de seu filho e de sua mãe. A tortura psicológica chega ao fim com tiros disparados enquanto ela foge desesperadamente. Após o incidente em casa, Aline toma um banho para tentar se acalmar, acariciando sua barriga e expressando suas preocupações com o futuro do bebê. Emocionada, desaba em lágrimas, refletindo sobre o mundo em que a criança irá nascer. A sequência, prevista para ir ao ar neste sábado, antecede um ataque ainda mais brutal. Aline é surpreendida por um ataque pelas costas ao buscar seu filho na mansão, desmaiando durante o confronto. Na próxima cilada, Aline é acusada de atirar em Antônio ao entrar na fazenda com um revólver, mas é Ágata quem dispara um tiro de raspão contra o endinheirado. O calvário de Aline persiste, sendo detida por alguns dias até uma audiência de custódia. Marino aponta inconsistências na versão do casal, sugerindo que a trama está longe de chegar ao fim em Terra e Paixão. Segunda, 20 de novembro, capítulo 169. Gentil pede a Ágata que se afaste de Jonatas. Tadeu instrui Enzo a camuflar os desvios de dinheiro na cooperativa. Ágata relata a Antônio que testemunhou Aline armada por Gentil. Antônio elabora uma missão fictícia para Petra e Luigi, buscando manter o casal afastado da mansão. Antônio.
inventando uma missão. Petra, Luigi, preciso que vocês executem essa tarefa importante para mim. Irene propõe uma aliança com Silvério contra Ágata. Ágata busca João na escola e o leva para a fazenda. Aline ameaça Antônio. Ágata parte para cima de Aline, deixando-a desacordada. Em seguida, Ágata usa a arma de Aline para atirar em Antônio, incriminando a produtora rural. Marino prende Aline. Terça, 21 de novembro. Capítulo 170. Angelina estranha a frieza de Ágata. Ágata divulga na mídia que Aline atirou em Antônio. Ramiro revela a Kelvin a armação de Ágata e Antônio para prejudicar Aline. Caio avisa a Antônio e Ágata que provará a conspiração da família contra Aline. Jussara confronta Ágata. Sidney ameaça Tadeu e sua família. Jussara termina um namoro com Gentil. Irene surpreende Antônio ao aparecer no quarto do hospital. Caio comemora a notícia de que Aline está esperando um filho seu. Quarta, 22 de novembro. Capítulo 171. Vinícius tem uma lembrança com Irene. Tadeu alerta Gladys sobre o risco iminente. Irene assegura a Petra e Luigi que o atentado contra Antônio é uma conspiração para incriminar Aline. Petra compartilha com Hélio suas suspeitas de que Ágata não seja tão boa quanto aparenta. Hélio confronta Ágata, expressando sua descrença na mãe. Graça instrui Tadeu a relatar à polícia as ameaças de Sidney. Quinta, 23 de novembro. Capítulo 172. Graça insiste que Tadeu vá à polícia. Jurecê avisa a Caio sobre o poder destrutivo de Ágata. Vinícius revela a Iraê a alegria que ela lhe proporciona. Irene estranha a reação de Graça, que a impede de passear com Danielzinho. Anneli descobre, por Nina, que Tadeu está produzindo um filme sobre a Rainha Delícia. Aline conquista o alvará de soltura. Anneli briga com Berenice, acusando-a de roubar seu papel. Jussara, Caio e João celebram o retorno de Aline para casa. Sexta, 24 de novembro, capítulo 173. Marino percebe o desconforto de Angelina em seu depoimento sobre Ágata. Antônio orienta o depoimento de Ramiro. Tadeu fica apavorado ao receber novas ameaças de Sidney. Anneli declara a Luigi que lutará pelo papel da Rainha Delícia no cinema. Irene procura Ademir para ser sua aliada e desmascarar Ágata. Marino conclui que Ágata e Antônio mentiram após o depoimento de Ramiro. Anneli se emociona com a reação positiva de Lucinda ao descobrir que ela é a Rainha Delícia. Graça convoca Marino para ir à sua casa e força Tadeu a revelar ao delegado informações sobre o assassinato de Nice. Sábado, 25 de novembro, capítulo 174. Marino ouve Tadeu. Aline revela a Caio que ficou assustada com a atitude ameaçadora de Ágata. Marino fica noivo de Lucinda. Vinícius lembra-se do homem que atirou nele. Luigi se recusa a conceder o divórcio a Petra, tentando convencê-la de que Hélio e Ágata conspiram para roubar Antônio. Ágata apresenta a Petra um dossiê fabricado por Frazão, alegando que Luigi desvia dinheiro das empresas de Antônio. Petra confronta Luigi, pedindo ao italiano que deixe a mansão. Segunda, 27 de novembro, capítulo 175. Ramiro não consegue atirar em Sidney. Caio socorre Ramiro e o leva para casa, onde Kelvin está. Ágata continua enfraquecendo Antônio com uma erva. Irene fica surpresa quando Kelvin a confronta, defendendo Ramiro das ameaças dela. Aline preocupa-se com Caio. Marino orienta Franco a entregar dinheiro falso a Tadeu. Luigi encontra Tadeu para discutir os direitos de Anneli no filme e é rendido por Sidney. Terça, 28 de novembro, capítulo 176. Sidney ordena a Tadeu que o siga com o carro para fora da cidade. Caio persegue o carro de Tadeu. Marino conclui que Tadeu e Luigi estão sob domínio de Sidney após receber uma mensagem do italiano. Anneli não perdoa Andrade durante uma conversa com o ex-cunhado. Lucinda aconselha Hélio a abrir seu coração para Petra. A polícia cerca o carro de Tadeu. E Sidney acaba adentrando a mata, levando Luigi como refém. Anneli e Berenice concordam com a proposta de Enzo de ter duas rainhas delícias no filme. Petra informa a Antônio que Ágata mexeu nos relatórios da empresa. Marino prende Sidney.
Caio pergunta a Sidney quem foi responsável pela morte de Daniel. Mesquita avisa a Marino que o dinheiro falso que Tadeu entregaria a Sidney não está na mochila. Antônio repreende Ágata e a proíbe de entrar em seu escritório. Irene suborna Peçanha para libertar Sidney da prisão. Antônio preocupa-se com as atitudes de Ágata. Ágata planeja tirar Luigi do caminho para controlar as empresas. Peçanha avisa a Sidney que terá facilidades para fugir da cadeia e dinheiro para deixar Nova Primavera. Luigi conta a Anneli que irá com ele buscar o dinheiro escondido na mata. Sidney escapa da prisão. Irene acorda com Sidney a ameaçando. Quinta, 30 de novembro. Capítulo 178. Irene desarma Sidney. Antônio comenta com Angelina sobre o comportamento diferente de Ágata após o casamento. Ágata procura a Aline para conversar. Marino é informado da fuga de Sidney. Antônio preocupa Petra, Luigi e Angelina ao demonstrar confusão mental. Ágata é expulsa por Jussara da casa de Aline. Ágata fica apreensiva quando Petra avisa que chamou um médico para atender Antônio. Sexta, 1º de dezembro, capítulo 179. Aline relata a Caio seu susto com a atitude ameaçadora de Ágata. Ágata fica irritada quando o médico solicita um exame de sangue para Antônio. Angelina expressa a Caio sua preocupação com as possíveis más intenções de Ágata em relação a Antônio. Petra socorre Antônio depois que ele passa mal. Ágata confidencia a Frazão suas ações para deixar o marido confuso. Ademir avisa a Tadeu que a cooperativa deseja destituí-lo do cargo. Hélio acusa Ágata de ser criminosa ao debilitar Antônio. Ágata avisa a Hélio que Petra ficará em risco se o filho não se casar com ela. Sábado, 2 de dezembro, capítulo 180. Hélio teme as ameaças de Ágata e considera salvar Petra. Luigi e Anneli descobrem que o dinheiro que o italiano pegou de Sidney era falso. Tadeu é obrigado a entregar o cargo de presidente da cooperativa. Petra aceita o pedido de casamento de Hélio. Tadeu conversa com Gladys e Graça sobre o que aconteceu com Sidney. Marino e Lucinda ficam noivos. Vinícius recorda do homem que atirou nele. Luigi recusa dar o divórcio a Petra, tentando convencê-la de que Hélio e Ágata conspiram para roubar Antônio. Ágata mostra a Petra um dossiê fabricado por Frazão, alegando que Luigi desvia dinheiro das empresas de Antônio. Petra confronta Luigi, pedindo ao italiano que deixe a mansão. Ágata impede que Irene e Luigi levem Antônio embora de casa. Agradeço de coração se deixar um gostei nesse vídeo, se inscrever e deixar um comentário.